Olá, amigos, boa noite. Hoje, nossa quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, e aqui estamos nós, graças a Deus, para iniciarmos mais uma noite de reflexões a respeito das obras que temos visto em cada noite. Assim, hoje a nossa noite é da obra Pão Nosso de Emmanuel. Para nós é um motivo de alegria, porque estamos falando do Evangelho, que consideramos extremamente importante para a nossa caminhada. Agradecemos muito a companhia dos amigos que já estão conosco, Cazuco, Brígida, que já estão conosco aqui, Laura, muito obrigada. É muito importante essa nossa união, né? Sandra chegando, Jane, nós agradecemos, Terezinha, porque esta união, a importância é que ela cria uma psicosfera de confiança, de fé, de esperança. Então, são vibrações diferenciadas daquela do nosso dia a dia, dos embates, das dificuldades. De alguma forma, nós estamos colaborando para esse mundo tornar-se um pouquinho mais ameno, e isso nos dá extrema alegria. Vladimir, boa noite. Sebastiana, Cleusa. Vamos fazer a nossa prece e depois nós então continuamos vendo os amigos, cumprimentando, o Cida que está chegando, o Sérgio também, Yara, sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a prece e depois vamos iniciar nossas reflexões. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva. Que a sua luz desperte as nossas consciências, iluminando as nossas mentes. Que a sua paz envolva os nossos corações, fortalecendo a fé e a esperança em nossas almas, nos dando a condição de seguir adiante cada passo nessa caminhada que estamos empreendendo. Agradecemos, Pai, a oportunidade desse encontro. Agradecemos a sempre ajuda de Jesus, o Mestre amado, através dos benfeitores espirituais que nunca nos faltam. E assim, com certeza, Pai, estaremos tirando o melhor proveito de todos esses ensinos que nos são oferecidos para aplicarmos em nossas próprias vidas na caminhada que empreendemos. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Bem, estamos aqui, Beth, Gil, sejam bem-vindos, Célia, Júlio. Vamos agradecendo a companhia dos amigos e vamos iniciando as nossas reflexões de hoje. A página de hoje, a lição do livro Pão Nosso de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é a lição de número 120 e ela tem como título Conciliação. Então nós já sabemos que vai ser algo extremamente proveitoso para todos nós. Boa noite, Ivete, Rosângela, bem-vindas. Nós então, como gostamos de fazer sempre, nos situamos, é uma necessidade, a emoção de algum momento. Vamos ver que parece que a nossa internet do Face, por favor, qualquer coisa vocês... Assim, pronto. Acredito que retomamos e que não vá falhar mais. Eu tenho essa impressão, esse desejo de que tudo transcorra da melhor forma possível. Bem, meus amigos, como nós comentávamos, a nossa necessidade de nos localizarmos. E aí nós vamos ver esse evangelho, a lição de hoje, que tem o título Conciliação, está com base no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. Mas nós gostamos de ter uma visão panorâmica do capítulo, para depois nós podermos iniciar nossas reflexões. Nesse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele é o capítulo onde ele inicia com o Sermão da Montanha, o conhecido Sermão das Bem-aventuranças. Após o Sermão da Montanha, todas as bem-aventuranças que Jesus falou ao povo, ele vai orientar as pessoas, os que estão mais próximos, ele vai passar orientações quanto ao cumprimento da lei.
O judeu, de um modo geral, ali tinham gentios, tinham pessoas de outras tradições, mas a maioria daquele público que assistia à pregação de Jesus era uma população judaica. E eles tinham por honra cumprir a lei mosaica. Quando se fala em lei, estamos falando daquilo que Moisés preconizou como fundamentos para aquele povo, e eles cumpriam. Então Jesus vai passar orientações quanto ao cumprimento da lei. Cidinha está dizendo que no Face, imagem e som estão perfeitos. A gente agradece, eu acredito que aqui no YouTube também, eu estou vendo o pessoal, tá tudo certinho. A gente vai torcendo que fique tudo bem e vamos tocando em frente. Ainda temos boa noite para dar aqui, Cidinha, que eu não tinha dito, Jaqueline, Edna, sejam bem-vindas, Mara também chegando. Nós agradecemos a companhia, como sempre. Bem, nós então, gente, vamos refletir sobre esse capítulo 5º. Então, Jesus faz o Sermão da Montanha e em seguida das bem-aventuranças, ele vai passar essas orientações quanto ao cumprimento da lei. Então, nós vamos fazer o versículo em questão no estudo, é o 25, mas nós detivemos os nossos olhos a partir do 21, para que a gente tomasse bem pé da situação. Então, no versículo 21 desse 5º capítulo do Evangelho de Mateus, está escrito, ele vai enfatizar o não matarás. E Jesus disse, porque não matarás estava na lei mosaica, era um dos 10 mandamentos, não matarás. Jesus vem e ele coloca algo mais, dizendo, qualquer que matar será réu em juízo. Essa era a proposta de Moisés, não matarás, mas se matar, será réu em juízo. Essa expressão em juízo, quer dizer, é no tribunal. Em cada cidadezinha, em cada local, formava-se um tribunal com aqueles anciãos da tribo, ou das mais importantes, das famílias importantes, homens mais cultos, eles formavam um tribunal e julgavam as ações. Bem, eu quero dizer uma boa noite especial para a Alda, que estou vendo aqui. Seja bem-vinda. Então, esse não matarás de Moisés, acrescido dessa condição de que se matasse, estaria então réu em juízo, quer dizer, diante de um tribunal, seria julgado por um tribunal, Jesus vai ampliar. É aquilo que ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar continuidade a ela. Ele veio ampliar. A lei precisava de algo mais para ampliar. Então, no versículo 22, Jesus vai falar desse matar, mas ele vai falar outras coisas, dizendo, qualquer que sem motivo se encolarizar contra seu irmão será réu em juízo. Olha que Jesus, o matar não apenas, ele vai colocar outras condições de relacionamento humano que causam dores, aflições, destroem pessoas. E que destrói a própria pessoa que age assim. Então ele diz, qualquer que sem motivo se encolarizar. E é interessante Jesus dizer, sem motivo se encolarizar. Quer dizer, se houvesse um motivo justo, até a cólera seria entendida como uma reação natural. Mas o que ele chama atenção é que às vezes é sem motivo. Não há um motivo justo para se encolerizar contra o seu irmão. E essa expressão, irmão, que é colocado nos evangelhos, eles estão falando irmão da raça. São judeus, quer dizer, qualquer judeu que sem motivo se encolerizasse com outro judeu, então um irmão de raça, ele seria réu em juízo, ele seria levado também a um tribunal, porque de alguma forma ele foi violento, ele se encolerizou contra um da raça, um irmão da raça. Claro que isso aqui se aplica ao irmão biológico, à família, está mais próximo de nós. Mas à época, a fala de Jesus era essa. Esse tribunal, o tribunal local, onde ele tivesse de alguma forma
ser encolerizado, brigado, xingado o outro, era ali naquela comunidade que esse comportamento dele seria então levado ao tribunal, levado aos juízes para uma penalidade. Porque a obrigação, segundo a lei, era de amar os irmãos, de cuidar dos irmãos. Aqueles irmãos da raça, eles não podiam se desentender. Então, quem se comportasse assim, sem motivo, do nada, de graça, se comportasse assim, estaria contrário à proposta da lei mosaica. Jesus ainda continua. Ele vai fazer 3 colocações, independente desse não matarás. Ele vai dizer, qualquer que disser raca será réu no sinédrio. Vejam que algumas coisas mudaram. O versículo 22 tem 3 recomendações de Jesus. A primeira, o que sem motivo se encolerizar com o seu irmão vai ao tribunal local. A segunda de Jesus, no mesmo versículo, aquele que disser raca ao seu irmão será réu no sinédrio. E aí nós vamos ver então o que é raca, para podermos entender. É por isso que nós gostamos sempre de voltar, de observar mais o texto para entender do que estavam falando. A nossa linguagem, o vocabulário da língua portuguesa é muito rico, mas isso também nos dá chance de interpretarmos as coisas de acordo com o nosso vocabulário. Então ele disse, a raca é uma palavra do aramaico e ela significa cabeça vazia, sem miolos, uma pessoa bilolada. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, nós não vamos achar raca, nós vamos achar cretino. Assim, qualquer que disser cretino para o seu irmão será réu no sinédrio. E aqui é que nós temos que tomar cuidado. Não podemos interpretar ao pé da letra de acordo com o nosso vocabulário de língua portuguesa. Porque este cretino que está falado aqui, não é cretino quando a gente usa até de forma vulgar, no sentido de diminuir uma pessoa, denegrir a imagem dela. Essa pessoa é uma cretina. Então, numa fala que desmerece aquela pessoa. Não é isso. Cretino vem do cretinismo, que é uma doença mental. Essa doença mental é causada pela diminuição dos hormônios da tireoide, o hipotiroidismo. No bebê ainda, quando está na formação das estruturas cerebrais, falta a tiroxina, e então há uma dificuldade nessa formação que vai dar uma doença mental, um comportamento estranho àquela pessoa. Veja, então não tem nada a ver com esse quase qualificativo que nós estamos chamando de cretino como uma qualidade dele. Aqui não, a terminologia refere-se a uma doença. Então era alguém com desequilíbrio mental. E vai de encontro isso com a expressão do aramaico, dizendo raca. Porque sim, significava cabeça vazia, uma pessoa sem miolos, então era uma pessoa em desequilíbrio mental. Então Jesus está dizendo, qualquer que chamar o seu irmão, vamos usar a nossa expressão doido, você não panca bem, são expressões que muitas vezes nós usamos. Ele será réu no sinédrio. E o sinédrio era mais que o tribunal local, que é falado na frase anterior. O sinédrio é o grande tribunal que ficava em Jerusalém. Quer dizer, o crime aqui era mais grave. Chamar uma pessoa assim, xingar uma pessoa dessa forma, era muito mais grave. E isso ia para o grande tribunal de Jerusalém. E esse grande tribunal de Jerusalém, olha, a gente vê que a história, passam 2000 anos, mas parece que a coisa ainda está ali na esquina, porque estamos observando ainda coisas desse tipo no nosso mundo atual. Ele tinha várias funções, o mesmo tribunal tinha várias funções. Ele era formado por esses anciãos da classe alta, homens de conhecimento, homens mais velhos, e ele tinha várias funções. Ele tinha funções políticas, olha o Tribunal de Jerusalém, o Sinédrio, religiosas, legislativas,
jurisdicionais e educacionais. Ele tinha todas essas funções, ele determinava todas as regras, ele se imiscuía em todas as situações. Que chegassem até o tribunal, ele ia dar o parecer dele, de conformidade com o pensamento daqueles homens. Então, se porventura chamasse o outro desta forma, a pessoa seria levada ao Sinédrio, o grande tribunal, e ia avaliar sobre todos esses aspectos daquela situação. E por último, Jesus fala nesse não matarás, vejam que tudo isso aniquila uma criatura. Chamar aquela criatura encolerizar contra ela, brigar, ou chamar de uma forma pejorativa que destrua o perfil dessa criatura. Então nós vemos aqui algo diferente, não é tão ao pé da letra, nós temos que buscar saber. O terceiro item, e aquele que disser louco, antes era raca, que significava uma mente vazia, mais perturbada. Mas o louco era um caso mais grave, porque também para louco eles usavam os endemoniados, eram criaturas totalmente fora do controle. Então aquele que disser louco para o seu irmão, será réu no fogo do inferno. Poxa, mas raca ia para o sinédrio. Se brigasse, batesse boca, ia para o juízo local, para o julgamento local. Porque louco iria para o inferno. A questão é que louco, também na tradução da Bíblia de Jerusalém, vejo que as traduções bíblicas nós precisamos consultar várias para ver que existem algumas diferenças entre elas. Eles não usam a expressão louco, ele usa a expressão renegado. Aquele que disser que você está renegado, esse vai para o fogo do inferno. Mas esse renegado significava o insensato, que você é insensato, você está fora, que vem do grego. E isto era vinculado, esse renegado, renegou o filho, botou para fora, por conta da religião, que eles eram rígidos. Então, neste caso, quando dizia se disser louco, vai para o fogo do inferno, era por conta da religião. Não era mais uma coisa, vamos dizer, na horizontal da vida material do homem. Era algo vinculado à verticalidade do espírito, que é a transcendência através das religiões. Então, eles em algumas traduções, não vamos também encontrar o fogo do inferno, não será réu no fogo do inferno, mas será réu na geena de fogo. E a geena era um local em Jerusalém, onde haviam suplícios terríveis, onde as pessoas sofriam suplícios, muitas dores, e realmente era perto do monturo, tinha fogo, sofriam de todas as formas. Então eles conheciam isso. Essa imagem foi transformada aos olhos espirituais daquelas criaturas como sendo a representação do inferno. Então geena entrou como fogo do inferno. E a pessoa que dissesse isso para o irmão, que renegasse o seu irmão, ela estaria condenada ao fogo do inferno. É uma questão espiritual, é uma questão do nível, é uma impiedade religiosa, porque as religiões mandavam amar o seu irmão. Se ela renega, ela é impiedosa. Se ela é impiedosa, ela não está cumprindo um preceito religioso. E aí ela estaria condenada ao inferno. Nos outros casos, seria uma situação de solução material, com julgamentos, fosse nas cortes da localidade ou na grande corte que era em Jerusalém. Isso tudo é importante para a gente ver por que Jesus... Ele falou três coisas no mesmo versículo e a gente fica meio perdida na fala de Jesus. Aí, no versículo 23, continuando, diz assim: portanto, se trouxerdes a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti,
Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então Jesus, como nós dissemos, ele ampliava aquela lei de Moisés, o não matarás, colocando todo esse comportamento de destruição do outro, não só pela morte física, morte moral, né? Destrói a pessoa. Então, ele estaria vinculando tudo isso ao movimento não matarás e ainda dizendo sobre a oferta, porque cumpria-se o ritual de fazer oferta no templo. E as pessoas entendiam que somente fazendo isso elas estavam a salvo, estavam de bem com Deus, estava tudo certo. E até hoje muitas pessoas pensam que basta ou ir a um culto, ou dar o seu dízimo, ou contribuir de alguma forma, que ela está isenta e está de bem com Deus e está isenta de qualquer outra atitude. Não. Jesus está dizendo, olha, isto também é importante, porque vai sustentar a igreja, vai atender necessidade dos templos, são coisas materiais, precisam de estruturas materiais para sobreviver. Tudo bem. Mas antes disso, mais importante do que este movimento externo, é o movimento interno da criatura. Se te lembrares, então primeiro a consciência gritando. É o chamado de Jesus, observa a consciência gritando. Se te lembrares que tem alguma coisa contra ti, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha que o outro tenha contra nós. Deixa diante do altar, quer dizer, não coloque aquilo sobre o altar, não é o mais importante. Deixa ali aos pés do altar para um segundo movimento, a tua oferta, e vai reconciliar-te com o teu irmão. Como nós gostamos muito das palavras, nós vamos ver que concílio é conversação, né? É diálogo, é poder travar a conversação. Reconciliar é porque este diálogo foi rompido em algum momento. Então a recomendação de Jesus, faça as pazes, tente falar de novo. Faça com que esses laços novamente se reestruturem. Isso era mais importante e depois você cumpre as obrigações da igreja. Depois você vem oferecer o teu sacrifício. Porque esse era o sacrifício material. E o sacrifício de voltar e buscar a conciliação é o sacrifício do espírito, é o sacrifício moral. Muito mais importante, muito mais valoroso, né, do que tudo que a gente pudesse fazer materialmente. Então há esse convite de Jesus, né, há esse convite de Jesus para que a gente tome providências diferentes na nossa vida. Assim, nós vamos chegar então ao versículo 25, que é o responsável pelo desenvolvimento do raciocínio de Emmanuel. Nesse versículo 25, continuando toda essa proposta de Jesus para um comportamento renovado em nós, ele diz, concilia-te depressa com o teu adversário. Então o adversário é aquele que pensa de uma forma diferente, age de uma forma diferente, não está na mesma sintonia, no mesmo querer, no mesmo gostar, ele está se colocando em campo adverso. Então aqui, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Enquanto estamos aqui encarnados. Enquanto estamos aqui lado a lado. Lado a lado. Então, ele diz, olha, concilia-te, volta a falar com o teu adversário, enquanto você está na caminhada com ele. Eu estou recebendo aqui a informação de que o YouTube travou. Infelizmente, vai ficar pela gravação, porque não há como a gente mudar alguma coisa, não é? Nós fazemos esforço para que tudo fique bem, nem sempre fica. Mas, então, continuando, diz Jesus naquele momento, concilia-te depressa, quer dizer, não perca tempo. A gente não sabe o próximo momento da vida.
A gente não sabe se será o ponto final ou se é só uma vírgula. Nós não temos essa condição de saber. Então, bateu na mente, a consciência despertou, procura se reajustar com aquela criatura. Depressa, enquanto tem tempo aqui, enquanto estás a caminho com ele. Mas por que ele diz isso? Ele vai completar o raciocínio dizendo, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça e te encarcerem na prisão. Então, que o adversário não nos entregue ao juiz, ao tribunal, que ele não nos entregue a esse tribunal que rege a lei divina, porque o adversário é quem vai mostrar quem somos diante da lei de Deus. E ele diz, e aí virão os oficiais de justiça, os guardas, e te encarcerarão na prisão. Na verdade, essa prisão, hoje para nós, na questão aqui, não é a prisão material, mas é a prisão das situações dolorosas, dos pensamentos tristes, dos desentendimentos, dos ódios, das angústias. E o tribunal a que esse adversário nos entrega é da própria consciência nossa. É ela que vai, acordada para o fato, vai nos manter prisioneiros dentro desses sentimentos menores, se nós não reajustarmos rapidamente isso, nós vamos ficar com isso cristalizado em nós. Então, Emmanuel vai fazer seus comentários, dizendo, muitas almas enobrecidas, porque aí é a questão, né? Reconcilia com o teu inimigo, e a gente diz, poxa vida, mas olha, é com o meu inimigo, Jesus está pedindo isso, mas veja que até os próprios sentimentos menores que estão em nós, mais negativos, são inimigos da nossa felicidade. E ele está pedindo que a gente acorde e olhe isso, e veja isso, e faça as pazes com isso que está em nós. Aquilo que na psicologia o pessoal chama de lado sombra, faça as pazes com a sua sombra, para não ser prisioneiro a vida inteira. São muitas reflexões que podem ser feitas, mas Emmanuel vai levar para o caminho do relacionamento humano, né, de pessoa para pessoa. Então ele diz, muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação dessa passagem, após conhecerem esse texto, serem informados desse pedido de Jesus, desse conselho de Jesus, sofrem por esbarrarem na dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. Muitas vezes as pessoas querem fazer pazes, querem voltar a dialogar, querem voltar àquela amizade, e no entanto o outro é inflexível, ele não aceita, ele não quer, e assim vai continuar. E as pessoas, por isso, ficam em situação difícil, porque o outro é inacessível. Então diz Emmanuel, a advertência do mestre é consoladora para a consciência individual. Então o que Jesus está falando é para cada um de nós, nas nossas dificuldades, nos nossos relacionamentos, e é consolador para quem entenda e queira processar a mudança em si mesmo. Cada um de nós só pode responder por si mesmo. Nós não podemos responder pela intransigência do outro, por essa inacessibilidade que o outro está mostrando diante de nós. Nós não podemos responder por isso. Esse é o comportamento dele. Mas nós podemos, sim, fazermos o esforço próprio, ainda que não haja resposta do outro de forma satisfatória. Então, o que Emmanuel vai analisar? A palavra de Jesus que diz, concilia-te. Ele diz, é o mesmo que dizer, faça a tua parte. Olha como isso sai um peso de cima da gente. Vamos fazer a nossa parte. Porque se o outro vai aceitar, muitas vezes a pessoa assim, mas se eu pedir perdão e o outro não aceitar, e o outro não der a resposta, isso é um problema do outro. O meu movimento foi de mudar.
Se ele quer permanecer no ponto dele, isso é problema dele. Então, Emmanuel está analisando exatamente assim. O concilia-te de Jesus é: faze a tua parte. Ele vai colocar 3 ações fazendo parte desse nosso movimento de conciliação. Primeiro, corrige quanto possível os erros do passado. Então, na medida que percebemos o quanto erramos, onde erramos, se possível, vamos corrigir agora, para não arrastar esse peso conosco. Então, vamos aliviando a carga, vamos nos tornando pessoas mais leves, mais felizes, mais tranquilas, porque estamos aliviando a carga. Então, corrige quanto possível os erros do passado. Cometemos erros, todos nós cometemos erros, com certeza, maiores ou menores, mais complicados ou não, mas se o que for possível, vamos acertando agora, vamos ajustando. Segundo, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante. Então, sim, eu quero tirar isso, essa mágoa, essa dificuldade, esse entrave, eu quero me ajustar. Vamos me movimentar nesse sentido. Se a resposta do outro vai ser positiva ou não, como nós dissemos, é problema do outro. Mas a nossa tem que ser esta movimentação no sentido de revelar a nossa boa vontade, o desejo sincero. E é uma boa vontade perseverante, para a gente não desistir sempre que possível, a gente procurar tentar esse ajuste. E terceiro item, insiste na bondade e compreensão. Na bondade e na compreensão do grau do outro, da dificuldade do outro, do nível em que o outro se encontra. Nós também precisamos tanto que as pessoas olhem para nós com bondade e compreensão da nossa pequenez, da nossa infantilidade. Né? Jesus mesmo olhar para nós como seus irmãos menores, necessitados de amparo. Então, são 3 movimentos que completam essa ideia de fazermos a nossa parte. Então, a nossa parte deverá ser, né? Corrigir os possíveis erros do passado, movimentar-nos em direção ao outro, ao ajuste, e que mostre a nossa boa vontade sincera, e insistir na bondade e na compreensão dos fatos. Não vamos tentar entender, abrir as cortinas, enxergar mais além. Tudo isso é um movimento que está mostrando que estamos fazendo a nossa parte na intenção da conciliação, onde houve uma ruptura, um desentendimento, um mal-entendido, um momento de mais dificuldade no relacionamento. Aí, Emmanuel vai colocar para nós 2 condições, 2 condicionais, né? Ele vai trazer aqui mostrando que, embora a gente tenha a vontade e queiramos fazer nossa parte, nem sempre vamos ter a resposta desejada. E se o adversário é ignorante é no sentido de sem conhecimento. Ele ignora essas coisas todas, ignora o sentido da vida, ignora o valor da amizade, ignora o valor da família. Ele ignora, ele é ignorante. Então, se o adversário, aquele que está no sentido contrário a nós, é ignorante, ele convida a 2 movimentos. Primeiro, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais. Amar a Deus, amar ao próximo, ama o seu pai, honra pai e mãe, não está ali? Não roube, não mate. São obrigações primordiais. Então, se o outro é ignorante e não tem sobre ele o efeito que você deseja, pensa que você também já foi assim um dia. Você também já mostrou, né? Já teve esse comportamento em épocas passadas, né? Que também desconhecia essas obrigações e também errou.
Então, olha com esse olhar de entendimento. Observa. Então, primeiro era medita, pensa sobre isso. Nós não fomos sempre certinhos, nem estamos certinhos ainda. Estamos tentando errar menos, mas ainda cometemos nossos deslizes. Então, vamos meditar sobre os outros na mesma situação. E observa que não agistes, se não agiste com piores características. Será que eu não fiz pior? Será que lá num dia na minha vida eu não tive uma atitude mais grosseira, mais grave, mais complicada do que essa que o outro está fazendo comigo agora? E ainda mais para nós, pensando em termos de reencarnação, será que nas outras encarnações anteriores nós não fomos mesmo piores do que estamos hoje? Até porque é uma lei de progresso. Hoje nós estamos no melhor de nós mesmos. O que nós mostramos hoje, o que eu estou mostrando é o melhor de mim. Neste momento é o melhor de mim. Porque tudo ou mais não era bom como está agora. Agora é o melhor. Não é o perfeito, não é o maravilhoso, não é a grande conquista, mas é o melhor da minha caminhada. É o melhor. Então, esse é o convite. Observa que, com certeza, nós já fizemos muitas dessas transgressões, dessas dificuldades. Chamamos de louco, raca, cuspimos, porque eles diziam raca e cuspiam no chão. Era esse o procedimento. Então, quantas vezes nós já devemos ter feito isso com os nossos em passados, em outras experiências? Brigamos por nada, encolerizamos com o outro sem motivo justo. Quantas vezes? Então, o Emmanuel disse, olha, se acontecer do adversário ignorante, medita então na época em que também desconhecias esses ensinamentos. E observa se não agis também assim ou em piores características do que ele num passado. Agora, se o adversário é perverso, porque nós temos dois tipos de elementos contrários a nós. Aquele que ignora e por isso ele está em campo antagônico, né? Ele age de outra forma, ele ignora a nossa forma de viver, de pensar, de fazer, ele não conhece. E tem aqueles que são os perversos, estão agindo assim por maldade, por desejo de destruir, sabem muito bem, mas são perversos, são maus. Então, se o adversário é perverso, categoriza-o à conta de doente e dementado em vias de cura. Ele é um doente, é um espírito doente. Não precisa estar em corpo doente. Ele é um espírito doente, porque a perversidade é uma doença. A maldade é um espírito adoentado, é um espírito sem a saúde espiritual, o brilho divino em si mesmo. Então eles categorizam na conta de um doente e dementado, não consegue nem pensar o que é bom, nem o que é ideal, mas está em vias de cura, porque se ele já está reencarnado junto de criaturas que podem mostrar algo diferente para ele, essa forma de ser perversa está convivendo com aqueles bons. Esse espírito está aprendendo, ele está em vias de cura, ele está num exercício. Ele poderia estar no meio de outros seres perversos, mas não, ele está no meio de criaturas melhores para ele observar o diferente. Ele não poderia estar com iguais, ele está ali para observar os diferentes. Aí Emmanuel segue com 2 conselhos, então, para nós, para que a gente pense um pouquinho sobre tudo isso, essa conciliação a que estamos sendo convidados. O primeiro, faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busca entregar ao juiz, nós teremos, pela nossa ação no bem, provas e testemunhos a apresentar.
Então, todo o bem que pudermos fazer conta em nosso favor. Vai ser o nosso testemunho. Vai ser num movimento ou a testemunha que estará nos beneficiando, será o bem que tivermos praticado. É esse o peso que vai contar. Então faz o bem que puder, porque se esse inimigo quiser nos entregar ao juiz, né, quiser nos mostrar como aquele que teve o entrave para com ele, haverá tantas coisas boas que essa criatura fez que deverá ser contado em seu favor o que há de bom. E isso vai minimizar o peso da sua ação ainda difícil, ainda tortinha na história, porque este bem contará como seu testemunho, terás provas. Sim, eu mudei, eu fiz, olha aqui, veja bem, são provas e testemunhos a apresentar. Assim, nós teremos defesa. E ele coloca um julgamento legítimo, porque tem julgamento ilegítimo, todo armado, todo arquitetado, mas o julgamento legítimo inclui todas as peças e somente os espíritos impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da justiça. Se o julgamento for legítimo, todo esse bem que pudermos ter feito vai contar em nosso favor, vai diminuir a penalidade, vai diminuir a intensidade daquele ato que estamos sendo ali apresentados e condenados antecipadamente. Então, é isso que vai contar em nosso favor, será o bem. E aí ficará mesmo para a justiça, ficará mesmo para ser penalizado aqueles que estão impenetráveis ao bem, né? Esses são penalizados pela justiça. Essa justiça é a justiça da lei de Deus. E a lei de Deus é a lei do amor. Estar penalizado pela lei do amor, porque não o pratica, é estar fora de tudo que ela pode oferecer de bom, de satisfatório, de vigoroso para o espírito. Mas é castigo de Deus? Não. É a própria criatura que se coloca nesse estado de condenado, de não merecedor, de não vivenciador desta lei de amor. O seu estado de dureza de coração, dessa impenetrabilidade de sentimentos, esse estado de dificuldade que ele traz, né, de maldade, isso o coloca à parte. Então ele sofre, não é castigo de Deus, ele sofre as dores porque ele não está dentro daquela proposta de alívio, de bem-estar, ele está insistindo em seguir caminhos pedregosos, espinhosos, difíceis, e vai sofrer. É ele que se projeta neste caminho. Então, quando Jesus está dizendo, olha, faz o bem, porque isso vai contar em teu favor, e o julgamento legítimo, que conta o bem que nós tivermos feito, e eu gosto muito de lembrar nesses documentários que a gente já viu, de pessoas que tiveram experiência de quase morte, a chamada EQM, e pessoas não são espíritas, tem pessoas de todas as religiões e até sem nenhuma religião, se dizem que são ateus, porém essas pessoas relatam aqueles relatos, né, que ela vê o corpo, ela vê os médicos atendendo, ela se projeta por um túnel de luz, por um caminho de luz, por uma ponte de luz, sempre essa referência de passar de um lugar para outro e um lugar iluminado. E muitas que voltaram, né, que tiveram a parada cardiorrespiratória, mas conseguiram ser ressuscitadas e viveram, porque não são todos que têm a parada que vivem uma experiência de quase morte, um desdobramento. Mas os que viveram esse desdobramento, muitos deles, muitos, não são todos, mas muitos deles narram que encontraram nesse caminho de luz um ser
um ser de luz que perguntou para eles qual foi o bem que eles fizeram. Não perguntou mais nada. A pergunta, vamos dizer, o passaporte para o céu, se a gente pudesse dizer assim, é o bem que nós fazemos. Qual foi o bem? E aí, se a pessoa não fez ou estava desejosa de fazer, volta. Volta, você ainda vai ter uma chance. Volta, ressuscita, volta para fazer esse bem que vai contar em seu favor. Então, o bem sempre será o elemento de ajuda para nós. Eu não sei nem quem está perguntando, porque aqui eu não estou conseguindo, está congelado o meu Face. Estão perguntando, não são nossos bônus horas? Sim, são os nossos bônus horas na Terra para ingresso na vida espiritual. É o que nós temos para apresentar como folha de serviço, que vai contar em nosso favor. Lembram-se ontem que André Luiz pleiteia passar de um ministério para outro, de um departamento para outro, de um trabalho para outro, e o primeiro quesito que foi olhado assim, você já tem horas suficientes para fazer, né, para merecer esta mudança, passar para um outro nível, passar para um outro tipo de trabalho. Ele tem que apresentar o seu valor, o seu trabalho, as suas possibilidades, para poder então estar, né, com outras criaturas num nível diferente. A gente está vendo o tempo inteiro essa condição. Então esse bem a que estamos convidados a fazer no fundo, é em favor de nós mesmos. Somos nós que seremos os agraciados com o resultado disso, como uma poupança divina que estamos fazendo, né? Foi a Simone que falou agora eu pude ver aqui, são os nossos bônus horas, sim, né? Com toda certeza. E a última orientação de Emmanuel nessa página, ele diz assim, trabalha quanto seja possível no capítulo da harmonização. Trabalha quanto possível no capítulo da harmonização, do viver em harmonia, em equilíbrio, equalizando com a lei de Deus as nossas vibrações. Mas, e aí tem um mas, quer dizer, vamos lutar, não sejamos nós os instrumentos de desarmonia, os instrumentos de guerra, dificuldade, sejamos aquele que coloca o balde de água fria, o que procura viver em harmonia, o que procura iluminar, esse sim. Então trabalha quanto possível no capítulo da harmonização. Mas se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Veja como é interessante isso, e isso que nos conforta, para que a gente não desista, ainda que as coisas não deem certo de primeira mão, de primeiro movimento, não vamos desistir, porque afinal nós temos essa condição que ele está dizendo, olha, luta pela harmonização, procura colocar as coisas funcionando bem, os relacionamentos em bom tom, procura fazer isso, vamos trabalhar nesse sentido. Porém, se o adversário, aquela criatura, te desdenha os bons desejos, porque muitas vezes as pessoas desdenham. Você quer promover a paz, você quer a aproximação, você quer deixar aquilo lá tudo um momento mais difícil que houve, sem valorizar tanto, e o outro ainda ri. Você quer fazer as pazes e o outro ri. Isso me faz lembrar aquela do Chico, que nós já comentamos aqui algumas vezes, que ele contou que não sabe nem por que razão, um dia, lá no centro, houve um desentendimento dele com um companheiro. E o companheiro saiu muito ofendido, muito bravo, e o Chico ficou muito triste, e aquilo estava incomodando muito.
né? Ele, aquele desentendimento, ele gostava do companheiro, afinal, eram amigos, eram trabalhadores, e o outro sair assim, ele não teve dúvida, ele foi lá na casa do rapaz. E ao chegar na casa, ele bateu a porta e chamou o rapaz. E ele veio atender. E disse, Chico, mas você? Ele disse, meu irmão, eu vim aqui para conversar com você, né? Eu vim para pedir desculpa. Aí o outro fez essa cara de desdém para ele, né? Como muitas vezes acontece. Chico disse assim, bom, eu não sei. O outro disse para ele, mas você não tem vergonha na cara? Ele disse, olha, eu não sei se eu sou um cachorro sem vergonha ou se eu sou um cristão de verdade. Eu acredito mais que eu estou para um cachorro sem vergonha. Me dê um abraço. E aí o outro se desarmou porque não tinha o que dizer. Chico não era um santo. Ele disse, eu não sou um santo. Eu estou mais para um cachorro sem vergonha que volta abanando o rabo. Foi o que ele fez. Se aproximou daquele amigo. E ali eles acabaram com aquele mal entendido, com um abraço, uma risada, pelo xiste que ele fez com o outro. E isso fez com que então aliviasse a situação. E é isso que Emmanuel diz. Se nós procuramos harmonização e ainda assim aquela criatura em desentendimento desdenha os nossos bons desejos, ri ou faz pouco caso, não veja, não perceba, concilia-te com a própria consciência, conversa consigo mesmo, volta para dentro de si, diz, graças a Deus, eu tentei. Eu fiz de coração, eu tentei, estou me sentindo feliz, porque a minha parte eu fiz. Concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Espera, porque todos os nossos atos são ações e ações têm reações, né? Então nós temos esse movimento das coisas na Terra. Não vai passar em branco. Mais cedo ou mais tarde, aquilo vai tocar a outra criatura e vai fazer com que ela entenda aquele movimento seu que foi feito. Concilia, fique em paz, fez a sua parte, fez o melhor que podia por si mesmo e pelo outro, agora é o outro que vai ter que crescer. Segue a sua vida, vá em frente, continue a jornada livre, porque enquanto não fizermos isso, estamos prisioneiros do ódio, do rancor, do melindre, do desentendimento, do negativismo. Estaremos presos a tudo isso. Por isso que dizia que nós seremos, ele vai nos entregar ao juiz e os guardas vão nos prender, que são esses sentimentos, essas emoções mais complicadas. Não vale a pena. Hoje a medicina já nos explica, a medicina terrena, de que alimentar determinados tipos de emoções, sentimentos desses mais inferiores, mais complicados, fazem com que acabemos adoecendo. Surgem doenças em nós. Eles como que se acumulam em nós, fazendo as tumorações, produzindo nódulos são matérias, são energias que se condensaram e se transformaram ali, alimentando células adoecidas que porventura estivéssemos trazendo. Eu me lembro, e eu acho que eu já comentei isso com vocês também, eu tenho essa fita cassete, imagine bem que coisa antiga. Eu estou falando de 1970, 72, quando eu pedi que alguns alunos do antigo ginásio, né, eram alunos de sexta série, eu acredito, fossem fazer uma entrevista com o Dr. José Luiz Sembranelli, aqui de Taubaté. Porque naquela ocasião, o Dr. José Luiz Sembranelli estava desenvolvendo aquele trabalho a respeito do câncer, curando, produzindo, ele mesmo criou uma medicação para isso, produziu, manipulou, mandou na farmácia, eu acho que era do seu Julinho, antigamente, fazer essa manipulação,
e muitas pessoas estavam então nesse tratamento experimental que ele fazia, estava tendo sucesso. Por conta disso, a ideia era essa, de que os alunos fossem fazer uma entrevista a respeito disso com ele, porque ele era um cientista. Dr. Sebranelli era um homem de ciência, era um homem de conhecimento. Só mais tarde que eu fui descobrir que ele também era espírita. Mas ele, na entrevista, e eu tenho gravado a sua voz, ele diz que as células do câncer, todos nós as temos. Aquelas que poderão desenvolver a doença. Aquelas, vamos dizer, que estão dodói, elas estão assim, um pouquinho diferentes das outras, estão mais frágeis ou mais agressivas, mas estão quietas. Então todos nós as temos, isso palavras dele. E que surgir a doença dependeria muito do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então olha o que o Dr. Sebranelli estava dizendo entre 70 e 72, que foi isso, acredito que foi 70 mesmo, que ele falou isso para os nossos alunos. Ele disse, olha, todos nós temos. E a gente só tem que cuidar que ela não acorde. Só cuidar para ela não acordar. E o que faz ela acordar são os nossos pensamentos ruins, os nossos sentimentos ruins, as nossas emoções ruins. É isso que faz com que elas acordem. Então nós estamos vendo aí um recadinho de Emmanuel. Concilia-te com a própria consciência. Não tenha mais pensamentos assim. Faz o que puder. E aí vem aquela expressão, entrego na mão de Deus. Se eu não consigo dar conta, fiz tudo o que pude e não consigo mais. Então vou orar, vou continuar vibrando pelo bem e aguardando o tempo. Por isso que Abigail falou a Paulo, né? Ama, trabalha, espera, né? E perdoa. Espera. Entre o trabalho, a semeadura e a colheita há um tempo. Esse nosso movimento no bem em direção ao outro terá um tempo talvez maior naquele coração mais endurecido, um tempo menor no coração mais macio um pouquinho para trazer a nós esses sentimentos. Então, meus amigos, a nossa parte de conciliação, uma linda parte de Emmanuel na obra Pão Nosso. E nós queremos nesse instante, hoje quarta-feira, fazer a nossa fluidificação. Todos os dias nós podemos deixar nossas águas junto do nosso computador, nosso celular, onde estamos, porque as preces, os bons pensamentos, as boas palavras, a corrente espiritual estará sempre nos ajudando. Mas hoje a gente reforça esse pedido, então vamos pedir a Deus. Pai de bondade, que as energias saudáveis deste universo se depositem sobre estas águas, através dos benfeitores espirituais que vêm a nós, da corrente de médicos do espaço, desses espíritos amigos que nos ajudam a eliminar as dificuldades que estamos trazendo, nos fortalecem a fé e a esperança e ajudam as nossas estruturas orgânicas a se reequilibrarem a fim de que continuemos a nossa trajetória terrena. Permita, Pai, que as águas que estão à cabeceira dos doentes possam ser sorvidas por eles com o conteúdo da medicação necessária a cada um. Aquelas águas das nossas casas possam ser sorvidas pelos nossos entes queridos com os fluidos que cada um necessita. E assim, com certeza, estaremos todos nos harmonizando com a beleza, com a saúde, com o bem que impera nas criações divinas. Abençoa-nos, Pai. Vamos fazer nossa prece de Cáritas para encerrar. Lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui, continuando os nossos estudos desta semana. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que os bons amigos espirituais abençoem os nossos lares, nossos familiares, nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, e, sobretudo, que ilumine as consciências dos dirigentes das nações no mundo, para que o mundo tenha paz, para que o mundo tenha equilíbrio, para que o bem se estabeleça em todas as nações. Muita paz e até amanhã, se Deus quiser.